E aí, senhoras e senhores, chegando para mais um vídeo, dessa vez um vídeo especial, o último vídeo do nosso ano de 2021 e nada mais justo do que a gente fazer a nossa seleção, a minha seleção no caso, aqui do 10 e Fala. E logo de cara vamos começar sem mais delongas com o nosso goleiro, começando do início obviamente. Eduardo Mendy é a minha escolha aqui pro gol. Goleiro do Chelsea, que teve uma temporada que foi a temporada da vida dele, super importante para o Chelsea na campanha de campeão da Champions League. O Mendy muito seguro, chegou para resolver um problema que vinha com o Kepa Arrizabalaga e resolveu. A pedido de Peter Cech foi contratado o Mendy, deu conta do recado, muita segurança. Uma temporada agora que está começando a 21-22 ainda, um pouco abaixo do que foi a última, mas para o ano de 2021 como todo, a minha escolha é o Mendy. E partindo para a lateral direita, companheiro de zaga dele, de clube, né? Companheiro dele, o Reece James, lateral direito, ala defensivo direito do Chelsea. Acho que fica justo o Reece James, talvez tenha sido uma surpresa para muita gente aí, mas é uma temporada que ficou meio um lapso de jogadores atuando em grande nível na posição. A gente tem o Carvalho se lesionando muito, você tem o próprio Alexander-Arnold, que passou um momento ruim, principalmente do início do ano até a metade no Liverpool, e o Reece James, acredito que fica justo para ele a posição. Temporada segura, um início de temporada 21-22 muito efetivo no Chelsea, sendo um dos artilheiros da equipe nessa temporada atual, e isso faz parte do ano de 2021, então pode colocar o lado direito da defesa nas mãos do Reece James. Para o miolo de zaga, Rúben Dias e Marquinhos, acho que não resta muito questionamento quanto a nossa zaga central, porque os dois fizeram temporadas absurdas. Rúben Dias, temporada de eleito melhor jogador da Premier League, não só do City, como da Premier. É questionável, mas acho que a temporada dele diz muito por si só, e esse prêmio também diz muita coisa. E do outro lado, Marquinhos, temporada que ele carrega a defesa do Paris Saint-Germain, muito grande, muito efetivo defensivamente, participando muito. O Marquinhos cada vez mais regular, mantendo alto nível durante toda a temporada, então acho justo ficar na mão do Marquinhos. A gente tem ali a menção honrosa ao Rudiger, mas ele ficou como terceira opção, os escolhidos titulares, pelo menos Marquinhos e Rúben Dias. Partindo para a nossa lateral esquerda, nada mais, nada menos do que João Cancelo. E aí, um cara que é lateral direito de origem, que o Guardiola improvisou do lado esquerdo, e para mim tem como sim garantir vaga como o melhor lateral esquerdo da temporada, porque principalmente esse início de 21-22 muito bem no City, fazendo gols, sendo muito participativo no ataque, com assistências, belos passes, o Cancelo achado nessa posição de lado esquerdo do campo, um lateral que tem muito para oferecer, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Acho que assume bem a vaga ali. A disputa seria com o Robertson, mas ele ficou abaixo no Liverpool, principalmente numa temporada complicada do Liverpool na Premier e tal. O City campeão da Premier League, nas mãos do Cancelo fica bem. Partindo para o nosso meio campo, Jorginho, Kanté, os nossos dois meias, eu acho que não tem como muito fugir disso. De um lado, Jorginho, eficaz, muito participativo, muito pelo contrário do que muitos pensam de que ele não faz gols, pelo menos com a bola rolando, ele não dá muitas assistências, mas o Jorginho ele foi um ponto motriz, podemos dizer, do meio campo do Chelsea. Muito do jogo do Chelsea do Thomas Tuchel passou pelo Jorginho. Ele era o cara da armação inicial, era o cara que fazia a ligação da zaga para o meio. É uma posição difícil de se fazer e muito exigida no futebol de hoje em dia. O Jorginho, mesmo não tendo velocidade ou auge físico, ele é um cara que conseguiu conter muito bem essa posição, foi super importante. E claro, campeão de Champions, campeão de Euro, isso pesa, isso é importante, é relevante. E a gente começa o meio campo com ele, e ao lado dele, Kanté, companheiro de Chelsea, mostra mais uma vez o poder do time do Chelsea, o quanto a temporada do Chelsea realmente, a 21-21, foi grande, campeão de Champions, inquestionável, surpreendendo muita gente, um time que cresceu demais, muito por conta também na Champions do Kanté. Atuações fantásticas na reta final de Champions, um Kanté que poderia ter sido campeão ali também da Euro, né, acabou sendo eliminado com a França logo nas oitavas, se não me engano, para a Suíça, mas foi campeão também da Nations League. Kanté merecidamente cobre o campo inteiro, para onde você quer que olhe no campo. Quando o Kanté está em campo, vai ter Kanté nele. Em cada pedacinho tem um pouco de Kanté, porque o cara, a cobertura de campo, físico, velocidade, é um bom passador, chega bem no ataque. O Kanté é uma peça muito importante de se ter em um time, não é à toa que o Chelsea valoriza tanto ele. E ele finaliza a nossa dupla de meio campo
com o Jorginho ao lado dele. Partindo para o nosso meia, vai ser um 4-3-3 bem definidaço, bem clássico. Aquela coisa que todo mundo já está acostumado de ver por aí. E a posição do número 10, Lionel Messi, eleito bola de ouro, artilheiro do Barcelona na temporada. Tem um início de PSG ruim, um início que conta, é o ano de 2021. Agora, do início de 2021 até o meio, o Messi foi campeão da Copa América, ganhou a Copa do Rei, toda aquela coisa. Não acho que tenha sido, não posso dizer não merecida, mas não é pra quem eu entregaria a bola de ouro. Todo mundo já sabe disso, já fiz vídeo aqui no canal, mas não dá pra negar que a temporada do Messi é assim. Relevante, ele é o artilheiro do time dele, ele tem um número expressivo de participações em gols. Não tem grandes atuações em grandes jogos assim, contra Real Madrid ou contra Atlético na Liga ou na Champions. Passou longe de ganhar título, mas muito por conta também de um time em crise ao lado dele, mas que obviamente a gente sabia a importância dele no time de Barcelona, de que ele já tinha 15 anos ali. Messi tem gols, tem assistências, tem números. Em questão de participação, foi um dos principais na temporada, então acho justo ficar na mão dele a posição de número 10. Para essa posição, ali a gente teria Bruno Fernandes e tal, mas não se compara, nem De Bruyne também, longe da temporada de que o Messi fez. E o nosso trio de ataque começa com Kylian Mbappé, sim, o francês. Muita gente não reparou, mas o Kylian Mbappé, ele termina, por exemplo, 2021, ele teve 47 jogos e 42 gols na temporada 2021, mas no ano ele tem 60 jogos, 48 gols e 16 assistências. O Mbappé teve um ano espetacular, diga-se de passagem, porém, em títulos ele ficou atrás. E em um momento chave, o Mbappé não consegue ganhar Ligue 1, não ganha nada com o PSG, não consegue ganhar Champions, mas na França ele é campeão da Nations League, porém na Euro ele é quem perde o pênalti decisivo também contra a Suíça, ou seja, o erro fatal da desclassificação da França pesou muito contra ele. Ele acabou ficando em nono na disputa da bola de ouro, jogou para mais em números individuais, mas óbvio, é o que eu digo, a gente tem que analisar números e além disso, não é só os números que contam, além de participação, grandeza de atuações memoráveis. O Mbappé passou longe de ter isso, muito pelo contrário, né? Ele tem uma boa Nations ali e tal, mas fica abaixo no momento chave. Ele falhou e grandes títulos também contam muito, por isso ele não fica de fora do nosso top, da nossa seleção do ano, mas ficou bem abaixo na bola de ouro. Partindo para a ponta esquerda, uma improvisação, porque eu acho que esse cara merece. Obviamente a gente não pode dizer que é a posição dele e tal. Poderíamos fazer um arranjo aqui com dois meias, poderia fazer um 4-2-2-2, eu acho que eu vou até mudar de agora. Não vai ser mais 4-3-3, acho que fica mais razoável a gente colocar um 4-2-2-2 com Jorginho e Kanté começando no meio, dois meias, Messi e Benzema, que é o cara que eu vou entrar aqui na seleção. Benzema talvez tenha sido a melhor temporada dele na carreira, foi a peça fundamental do Real Madrid na temporada, chamou a responsabilidade quando ele tinha que chamar mesmo, teve uma temporada muito grande, a temporada talvez com o maior número de gols que ele fez. No ano, o Benzema ele tem 52 jogos, 36 gols e 9 assistências. Algo próximo disso, né? Porque esses números aqui eu não cheguei a ter certeza, não sei se o Transfer Market contabilizou corretamente, mas no geral a fonte costuma ser confiável. E aí é uma temporada de muita expressão. Ele começa 21-22 ainda melhor, sendo artilheiro da La Liga, sendo também um dos com mais número de assistência. É um cara que arma muito o jogo do Real Madrid também, não só finaliza ele. Então acho que dá pra gente colocar ele de meia. No geral vai ser um 4-2-2-2. E na frente nós teremos o Mbappé, eu puxei ele da ponta direita pro ataque, e o companheiro dele para finalizar, óbvio, Robert Lewandowski. E aí a gente já pode perceber que tem algumas faltas significativas aí, mas não tem como. Lewandowski, pra mim, deveria ter sido bola de ouro. Na temporada foram 53 jogos, 64 gols e 10 assistências. Ele tem 53 jogos e 74 participações em gols. Isso é absurdo, isso é completamente monstruoso, é fora da curva. Pra mim tinha que ser o bola de ouro, é campeão da Bundesliga. Ele foi na Champions, o Bayern desclassificado quando ele não estava em campo, ele se lesiona antes da partida contra o Paris Saint-Germain, poderia fazer muita diferença, para quem viu o jogo sabe do que eu estou falando. Um Lewandowski que, claro, com a Polônia não disputa muita coisa, mas ele quebra o recorde de gols em uma única edição da Bundesliga, que já durava desde a década de 70 do Gerd Müller. É um cara que tem uma grande representatividade, ganha mais um título
com o Bayern fazendo história, quebrando esse recorde de gols. Lewandowski já vinha de uma temporada muito grande e 2021 ele finaliza muito bem, 21-22 ele já começa muito bem também, tendo mais gols do que jogos na temporada. Acho que fica justo fechar com ele no ataque. E aí a gente tem alguns pontos interessantes que a gente pode colocar como menções honrosas. A gente já colocou o Rudiger lá na fase defensiva, mas obviamente as faltas mais significativas ocorrem no ataque. A gente tem como mencionar aqui rapidamente Harry Kane, artilheiro e maior assistente da Premier League 2021. Começa o ano de 21-22 a temporada, começa o meio do ano até aqui mal, bem mal. Ele quis sair do City, tá toda aquela confusão, ele começa bem mal, mas no geral dava pra gente mencionar ele aqui. Óbvio, não briga pra entrar na lista, mas uns que brigam mais, Haaland e Lukaku, ambos temporadas de massacre em defesas, passando por cima, muita força física, muita velocidade, muita capacidade de finalização de ambos, e merecem ser mencionados. O Haaland chegou a fazer 48 jogos e 47 gols, e o Lukaku chegou a fazer 42 gols e 2 assistências, um cara mais participativo no momento criativo. E óbvio, a falta mais significativa, Cristiano Ronaldo merece ser citado, teve uma temporada abaixo do costume dele. Ele começa o ano numa Juventus que finaliza a temporada em quarto na Serie A Team, longe de disputar título de Champions, ou seja, bem abaixo. Um Cristiano que é o artilheiro da Serie A Team, mas não chega a ser um prêmio muito relevante, porém ele consegue marcas muito importantes na temporada. Ele volta para o United, onde começa uma temporada muito bem. Ele tem, salvo engano, 20 jogos e 14 gols, 3 assistências. São bons números, mas as quebras de recordes dele são os que mais impulsionam ele para a gente colocar ele na briga. No geral, quebrar o maior recorde de maior artilharia da história do futebol mundial em gols oficiais. Isso é muito relevante. Isso é um cara único, é o maior artilheiro da história do futebol na história. Ou seja, é muito grande, é muita coisa. Ele quebra o recorde de gols por seleção, o Cristiano quebra o recorde de gols na Eurocopa, ele quebra recorde de gols de tudo que é jeito, o cara que mais participou em Euro, o cara que ainda continua aumentando o seu recorde na Champions League, muito grande. Mas no geral o nosso time se fecha mesmo com Mendy na defesa, Reece James, Rúben Dias, Marquinhos, e na esquerda João Cancelo, 2 meias centrais com Jorginho e Kanté, 2 meias ofensivos, Messi, e a improvisação do Mbappé, não me julguem por isso, mas do Mbappé não, perdão, do Benzema, não me julguem por isso. E no ataque, Mbappé e Lewandowski, fica mais justo assim. Agora fica a cargo de vocês me contarem o que vocês acharam aí da minha seleção aqui do canal 10 e Fala, e comentem de vocês, deixem a opinião, se faltou alguém, se vocês trocariam alguma coisa, se preferirem coloquem todos os 11 de vocês, discordem, concordem, fiquem à vontade. E a mensagem mais importante do vídeo: feliz ano novo para vocês, que a gente possa em 2022, quem sabe, continuar aumentando a nossa família aqui no 10 e Fala. Conto com vocês para me ajudar. A gente pode começar inclusive a partir de agora com você, além de comentando, compartilhando aí para os seus amigos que gostam de futebol europeu, para a gente ir aumentando o nosso conteúdo e quem sabe ter um 2022 ainda melhor aqui no canal. A gente vai continuar junto, não vou desistir do canal, vocês já sabem disso. Conto com vocês para continuar na caminhada comigo. Valeu, tamo junto, feliz ano novo, galera.